Existe uma pergunta que a humanidade sempre repete quando acontece uma crise. Quem é o vilão da vez? Quando o medo aumenta, quando o mundo entra em transição, quando as certezas desmoronam, alguém precisa ocupar o lugar do mal. Wicked não é apenas uma releitura de O Mágico de Oz. É uma obra que nasce no mundo que já não acredita mais em vilões simples e justamente por isso precisava inventá-los. Escrito em 1995 por Gregory Maguire, num período pós-Guerra Fria, Wicked surge em uma sociedade confusa, desorientada, sedenta por ordem, moral e controle. E o que a história nos mostra é perturbadoramente atual. Quando o poder precisa se manter, ele cria narrativas. Quando a narrativa precisa se sustentar, ela cria inimigos. E quando o inimigo é criado, alguém precisa ser chamado de monstro. Os Animais de Oz, A Bruxa Verde, o medo do diferente. Nada disso é fantasia pura. São símbolos. Símbolos de intolerância, de manipulação política, de racismo, de moralização forçada e da guerra silenciosa contra a própria natureza. E talvez o ponto mais desconfortável de Wicked seja este. O mal não nasce, ele é contado. Neste vídeo quero ir além do musical, além do espetáculo, além da estética. Quero te convidar a olhar para o Wicked como uma obra filosófica, política e simbólica. E principalmente como um espelho do que acontece quando a sociedade se vira daquilo que é mais natural dentro de si. Porque no fim, a pergunta que o Wicked deixa não é sobre Oz, é sobre nós. Em Wicked, existe um movimento silencioso, porém decisivo. Os cidadãos de Oz passam a se voltar contra os animais. Não por acaso, não por reflexão própria, mas por influência, medo e narrativa. Esse é o ponto onde a obra deixa de ser fantasia e se torna um espelho. Os animais representam aquilo que é natural, instintivo, livre e genuíno. Quando eles começam a ser silenciados, aprisionados e desumanizados, o que está acontecendo não é apenas uma perseguição externa, é uma ruptura interna. O Kybalion, obra fundamental do hermetismo, atribuída a Hermes Trismegisto, afirma no princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está fora é como o que está dentro. Ou seja, nenhuma sociedade ataca a natureza sem antes tê-la negado dentro de si. Em Oz, a população passa a temer aquilo que coexistia com ela. Na vida real, isso acontece quando somos levados a rejeitar nossos instintos, nossa sensibilidade, nossas diferenças, nossa potência criativa. Tudo o que não pode ser facilmente controlado. E é aqui que entra o ilusório. O mágico não é poder real. Ele é imagem, espetáculo, fumaça, uma construção que só se sustenta enquanto todos acreditam. Madame Morrible entende isso com clareza. Para manter o controle, é preciso desviar o olhar das pessoas do que é essencial e direcioná-lo para uma ilusão externa. Enquanto o povo discute o inimigo fabricado, não questiona quem está no comando. O problema do ilusório é que ele tem prazo de validade. Ele precisa ser constantemente ali alimentado, reforçado, protegido pelo medo e pela repetição. Já o natural, ele não precisa ser defendido. Ele só precisa ser reconhecido. Quando uma sociedade escolhe a ilusão ao invés da natureza, ela aceita limites, verdades prontas, prisões simbólicas. Mas o natural, ele não foi feito para ser contido. Ele existe para crescer, evoluir e se transformar. Wicked nos lembra que toda vez que alguém tenta controlar demais, rotular demais ou moralizar demais, é porque algo verdadeiro está ameaçado escapar. E talvez a pergunta central de Wicked não seja por que Oz se virou contra os animais, mas sim o que precisava ali dentro daquela sociedade ser silenciado para que o poder se mantivesse intacto. Glinda não é a vilã da história. Ela é talvez uma das figuras mais trágicas de Wicked. Ela representa aqueles que foram educados pelo sistema a acreditar que, para existir de verdade, é preciso ser admirado, aceito, aplaudido. Não basta ser, é preciso parecer. A bolha em que Glinda flutua não é apenas um recurso visual. Ela é um símbolo poderoso de uma consciência isolada, protegida do contato com a realidade, com o conflito e com a dor, mas também com a verdade. A própria canção, A Garota da Bolha, revela isso com clareza. No trecho: Tem a vida ideal, uma vida ideal que inventou
Essa vida ideal que ela diz na letra, ela não é vivida, ela é construída. Ela serve para ser vista e não sentida. A bolha simboliza uma mentalidade egocentrada, onde tudo gira em torno da imagem, da aprovação e da manutenção de um personagem social. Dentro dela, Glinda não toca o chão. E não tocar o chão significa não lidar com as consequências reais da vida. Ainda na letra da música, podemos observar no trecho: E contar lindas histórias pra nunca acordar. Aqui, Wicked expõe um ponto crucial. A popularidade funciona como um anestésico. Ela embala, protege, mas também adormece. Do ponto de vista filosófico e social, isso dialoga diretamente com Hannah Arendt, que é uma filósofa política alemã de origem judaica, quando ela alerta que o maior perigo não é o mal consciente, mas a irreflexão. Pessoas que simplesmente seguem o fluxo para manter sua posição e conforto. Glinda não é cruel, ela é condicionada. E é por isso que a pergunta mais profunda da música é essa: Se ela descer afinal para o mundo real, quem ela agora vai ser? Esse é o medo central de Glinda e de muitos de nós. Quem somos nós quando não estamos sendo vistos? Quando a bolha estoura, o personagem não sustenta mais. Aqui a obra toca em algo que Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, observa na sociedade contemporânea. A cultura da performance, onde o indivíduo se transforma em produto de si mesmo, vivendo para manter uma imagem de sucesso, leveza e felicidade constante. Ela é tão popular em sua bolha, mas popular para quem? E a que custo? A bolha é cega porque filtra a realidade. Ela mostra apenas o que confirma a narrativa que sustenta o ego. Enquanto Elphaba paga o preço de ser autêntica, Glinda paga o preço de não ser aceita. E por isso o verso final é tão simbólico quanto inevitável. Pra garota na bolha, a mais linda bolha, é hora da bolha estourar. Porque nenhuma sociedade evolui sem contato com o real. Nenhum indivíduo se torna inteiro sem atravessar o chão. Glinda nos lembra que nem toda prisão é visível. Às vezes elas são douradas, leves e aplaudidas. Se Glinda representa quem aprende a existir pelo olhar do outro, Elphaba representa quem aprende a existir a partir de si mesmo. Desde o início, Elphaba não se encaixa. Sua cor, sua postura, sua inteligência e sua sensibilidade não pedem permissão. Ela não se molda para ser aceita. E isso, dentro de qualquer sistema, é perigoso. O ser autêntico não ameaça por ser violento. Ele ameaça por não poder ser controlado. Elphaba enxerga cedo demais o que muitos preferem ignorar: a manipulação do poder, a ilusão do mágico, a injustiça transvestida de ordem. E consciência em sistemas baseados em aparência e obediência costuma ser tratada como rebeldia. Aqui o Wicked ecoa uma verdade antiga. Toda sociedade que se organiza em torno de norma precisa perseguir quem a questiona. Hannah Arendt nos lembra que pensar, de fato, já é um ato político. E quem pensa demais, quem sente demais, quem vê demais, passa a ser um risco. Elphaba paga exatamente esse preço. Ela não é rejeitada por ser má. Ela é rejeitada simplesmente por não fingir. Diferente da bolha de Glinda, Elphaba toca o chão. Ela lida com o peso da realidade, com o desconforto, com a solidão de não pertencer. E isso revela um paradoxo profundo. Quanto mais consciente alguém se torna, menos lugar encontra em estruturas superficiais. Aqui podemos nos conectar com o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, quando ele afirma que o indivíduo que se liberta da moral do rebanho precisa estar disposto a atravessar o deserto da solidão. A autenticidade não vem acompanhada de aplausos, vem acompanhada de resistência. O sistema não consegue absorver Elphaba, então faz o que sempre faz, a rotula. Ela deixa de ser alguém com ideias e passa a ser a bruxa, uma caricatura, um inimigo conveniente. Porque transformar o inimigo em vilão é muito mais fácil do que admitir que a estrutura está errada. Elphaba encarna aquilo que Jung chamaria de sombra coletiva. Tudo que a sociedade não quer reconhecer em si mesma. A diferença, o incômodo, a verdade não editada. E é por isso que ela é perseguida. Mas Wicked nos faz algo poderoso. Ele nos mostra que a liberdade não está em ser aceito, mas em não negociar quem se é. Elphaba perde o lugar social, mas preserva a integridade.
E essa talvez seja a pergunta mais difícil que a obra nos deixa. O que é mais caro? Ser rejeitado por ser verdadeiro ou ser aceito por deixar de ser? O Wicked não é sobre escolha de lado. Não é sobre ser time Elphaba ou time Glinda, assim como eu vi muitas vezes no cinema ou no teatro mesmo quando eu pude assistir a peça. É sobre aprender a reconhecer os símbolos, sobre perceber como narrativas são construídas, como heróis e vilões são criados. Wicked nos convida a despertar, a nos tornarmos conscientes, porque quando não reconhecemos símbolos, caímos em armadilhas sociais, repetimos julgamentos e chamamos de verdade aquilo que apenas nos foi contado. Para mim, Wicked não fala sobre magia, ele fala sobre consciência. Se esse vídeo te atravessou de alguma forma, se alguma dessas ideias ficou ecoando aí dentro, então esse espaço também é feito para você. Eu sou Caio Oliveira e esse canal nasce como lugar de reflexão, consciência e olhar crítico sobre histórias, símbolos e narrativas que dizem muito mais sobre nós do que parecem à primeira vista. Se você chegou aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui a ideia não é construir um conteúdo rápido, mas pensar juntos, questionar, sentir além da superfície. Então lhe convido a se inscrever no canal, curtir, compartilhar também com pessoas que gostam de olhar o mundo além da superfície, com um olhar mais profundo. Eu vou trazer muito mais vídeos como este e vamos explorar juntos outras obras, símbolos, filosofias, sociedade e tudo que mais ajuda a gente a entender melhor o tempo em que vivemos e quem somos nós dentro dele. Muito obrigado e até a próxima.